Você já se perguntou por que certas pessoas te irritam profundamente, mesmo sem motivo aparente? Por que você reage de forma desproporcional a determinados comportamentos? Porque às vezes você age de maneiras que nem você mesmo entende. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu algo perturbador. Existe uma parte de você que você não conhece. Uma parte sombria, oculta, que controla suas reações, seus medos, seus relacionamentos e até mesmo seus sonhos. Jung chamou isso de a sombra. E hoje você vai descobrir como essa força invisível está moldando sua vida de maneiras que você nem imagina. Contextualização: o homem que mapeou o inconsciente. Imagine a Suíça do início do século XX. Enquanto Freud explorava os aspectos sexuais do inconsciente, um jovem psiquiatra chamado Carl Jung estava prestes a fazer descobertas que iriam muito além. Jung não se contentou em apenas tratar pacientes, ele mergulhou nas profundezas da própria psique humana. Nascido em 1875, Jung cresceu em uma família onde o místico e o científico se encontravam. Seu avô paterno era médico e ocultista, sua mãe frequentemente falava com espíritos. E ele próprio, desde criança, tinha visões e sonhos que pareciam vir de outro mundo. Essa combinação única de racionalidade científica e abertura ao inexplicável moldaria toda a sua obra. Aos 25 anos, Jung já trabalhava no famoso hospital psiquiátrico Burghölzli, em Zurique, onde tratava pacientes com esquizofrenia. Mas foi sua colaboração e posterior ruptura com Sigmund Freud que o levou às suas descobertas mais revolucionárias. O rompimento que mudou a psicologia. Em 1907, Jung conheceu Freud e por 6 anos foram colaboradores próximos. Freud via Jung como seu sucessor, o príncipe herdeiro da psicanálise, mas Jung tinha uma mente independente demais para aceitar as limitações da teoria freudiana. Enquanto Freud reduzia quase tudo ao impulso sexual, Jung percebia que a psique humana era muito mais complexa e misteriosa. Ele observava que seus pacientes falavam de símbolos e imagens que apareciam em culturas completamente diferentes, separadas por milhares de anos e quilômetros. Como isso era possível? O rompimento com Freud em 1913 foi devastador para Jung. Ele perdeu não apenas um mentor, mas toda uma comunidade científica. Aos 38 anos, encontrou-se isolado, questionado pela comunidade médica e mergulhando em uma crise pessoal profunda que ele chamou de confronto com o inconsciente. A descida ao próprio inferno. Foi durante essa crise que Jung fez suas descobertas mais importantes. Ele começou a registrar meticulosamente seus sonhos, visões e fantasias em um livro que chamou de Liber Novus, o Livro Vermelho. Por anos, ele dialogou com figuras que emergiam de seu inconsciente, mapeando territórios da psique que ninguém havia explorado antes. E foi nessa jornada às profundezas de si mesmo que Jung encontrou a sombra, não como conceito teórico, mas como realidade viva e pulsante dentro de sua própria psique. Primeiro conceito: o que é a sombra? Jung percebeu algo que nenhum psicólogo havia compreendido antes. Nós não somos uma personalidade única e coesa. Somos, na verdade, uma multiplicidade de aspectos, alguns conscientes, outros completamente ocultos de nós mesmos. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você é, mas se recusa a admitir. São os aspectos de sua personalidade que você considera inaceitáveis, vergonhosos ou incompatíveis com a imagem que tem de si mesmo. É a soma de todas as qualidades que você nega possuir. Mas aqui está o que é perturbador. A sombra não desaparece só porque você a ignora. Pelo contrário, ela se torna mais poderosa. Ela opera nos bastidores de sua vida, influenciando suas decisões, seus relacionamentos e suas reações de maneiras que você não consegue controlar conscientemente. A anatomia da negação. Pense em alguém que você conhece que te irrita profundamente. Agora, seja brutalmente honesto. Que qualidade dessa pessoa mais te incomoda? Sua arrogância, sua preguiça, sua falsidade, sua necessidade de atenção? Jung descobriu algo chocante. Aquilo que mais nos irrita nos outros é frequentemente um reflexo daquilo que negamos em nós mesmos. Ele chamou isso de projeção da sombra. Quando você aponta o dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para você, e esses 3 dedos estão apontando para a sua sombra. Isso não significa que você é exatamente igual à pessoa que te irrita. Significa que existe um potencial em você para aquele comportamento, um potencial que você nega veementemente. E é exatamente essa negação que dá poder à sua sombra.
o paradoxo da pessoa boa. Jung observou algo fascinante. Quanto mais alguém se esforça para ser bom, correto ou perfeito, maior e mais poderosa se torna sua sombra. Ele viu isso repetidamente em seus pacientes, pessoas que se orgulhavam de sua moralidade, mas que tinham explosões inexplicáveis de raiva, ou que se consideravam honestas, mas mentiam para si mesmas constantemente. A sombra não é inerentemente má. Ela contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também nossos potenciais não desenvolvidos, nossa criatividade reprimida, nossa força não expressa. Quando você rejeita partes de si mesmo, você não está apenas escondendo o mal, você está desperdiçando energia vital e potencial humano. Mas Jung foi além da psicologia individual. Ele percebeu que sociedades inteiras também têm sombras. Culturas que se orgulham de sua civilização e moralidade frequentemente projetam sua barbárie em outros grupos. Nações que se veem como pacíficas encontram inimigos para justificar sua agressão reprimida. O século XX, com suas guerras devastadoras e genocídios, foi para Jung a manifestação da sombra coletiva da humanidade. Ele viu como pessoas normais e civilizadas podiam se transformar em monstros quando sua sombra coletiva era ativada. Segundo conceito, a persona e a sombra. Para entender completamente a sombra, você precisa primeiro compreender seu oposto, a persona. Jung usou esse termo, emprestado do teatro grego antigo, para descrever a máscara social que todos nós usamos. Sua persona é a versão de você que você apresenta ao mundo. É o você profissional, o você social, o você que quer ser aceito e admirado. Não é necessariamente falso, é uma parte real de você, mas é apenas uma parte. O problema surge quando você se identifica completamente com sua persona e esquece que ela é apenas uma máscara. Quando isso acontece, tudo o que não se encaixa nessa imagem perfeita é empurrado para a sombra. Imagine uma criança que cresce em uma família onde a raiva nunca é expressa, onde ser bom significa sempre ser calmo, controlado e agradável. Essa criança aprende rapidamente que sua raiva natural é inaceitável. Então, ela desenvolve uma persona de pessoa sempre tranquila e pacífica. Mas a raiva não desaparece. Ela vai para a sombra. E lá, longe da luz da consciência, ela fermenta. Ela se transforma em ressentimento, em agressão passiva, em explosões inexplicáveis ou em depressão. A pessoa se torna escrava de emoções que nem reconhece como suas. Jung viu isso repetidamente. Pessoas que haviam construído personas tão rígidas que haviam perdido contato com partes vitais de si mesmas. Executivos que haviam reprimido sua criatividade, artistas que haviam negado sua necessidade de estrutura, pessoas espirituais que haviam rejeitado sua humanidade básica. A tirania da perfeição. Na nossa sociedade moderna, essa dinâmica se intensificou. Vivemos na era das redes sociais, onde todos são pressionados a apresentar versões perfeitas de si mesmos. Sua persona não é mais apenas para as pessoas próximas, ela é para o mundo inteiro. Quantas pessoas você conhece que parecem ter vidas perfeitas online, mas que lutam com ansiedade, depressão ou vazio existencial? Quantas vezes você mesmo postou uma foto sorrindo quando estava se sentindo terrível por dentro? Jung diria que quanto mais energia você gasta mantendo uma persona perfeita, mais poderosa sua sombra se torna. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais força você usa, mais violentamente ela vai explodir para a superfície quando você cansar. O preço da negação. A negação da sombra cobra um preço alto. Primeiro, há o custo energético. Manter partes de você reprimidas requer energia constante. É por isso que pessoas que vivem muito através de suas personas frequentemente se sentem exaustas, sem motivo aparente. Segundo, há o custo da autenticidade. Quando você nega aspectos fundamentais de quem você é, você perde contato com sua verdadeira natureza. Você se torna um estranho para si mesmo, vivendo uma vida que parece certa no papel, mas que se sente vazia por dentro. Terceiro, há o custo relacional. Relacionamentos baseados apenas na persona são superficiais. Você não pode ser verdadeiramente íntimo com alguém se está constantemente escondendo partes de si mesmo. E você não pode aceitar completamente os outros se não consegue aceitar a si mesmo. Terceiro conceito, como a sombra se manifesta.
A sombra raramente se manifesta diretamente. Ela é sutil, operando através de padrões que você pode não reconhecer como seus. Jung identificou várias maneiras pelas quais a sombra se revela na vida cotidiana. Primeiro, através da projeção. Você vê nos outros aquilo que não consegue ver em si mesmo. O chefe que você considera arrogante pode estar refletindo sua própria arrogância reprimida. O colega que você acha preguiçoso pode estar espelhando sua própria preguiça negada. Segundo, através de reações desproporcionais. Quando você tem uma reação emocional muito forte a algo relativamente pequeno, sua sombra provavelmente está envolvida. A raiva explosiva por um comentário inocente, a tristeza profunda por uma crítica construtiva, o medo paralisante de uma situação normal, todos podem ser sinais de que sua sombra foi tocada. Os sonhos reveladores. Jung descobriu que a sombra frequentemente aparece nos sonhos. Ela pode se manifestar como uma figura do mesmo sexo que você, mas com características que você considera repugnantes ou ameaçadoras. Pode ser um criminoso, um animal selvagem ou simplesmente alguém que age de maneiras que você jamais se permitiria agir. Esses sonhos não são pesadelos aleatórios. São mensagens do seu inconsciente, tentando mostrar aspectos de você mesmo que você precisa reconhecer e integrar. Quando você sonha que está sendo perseguido, pergunte-se: do que exatamente você está fugindo em sua vida desperta? Uma das manifestações mais destrutivas da sombra é a autossabotagem. Você se esforça conscientemente para alcançar um objetivo, mas algo dentro de você parece trabalhar contra seus próprios interesses. Jung observou que isso acontece quando nossos objetivos conscientes entram em conflito com aspectos reprimidos de nossa personalidade. Por exemplo, uma pessoa que conscientemente quer sucesso, mas que inconscientemente acredita que não merece, pode sabotar suas próprias oportunidades. Ou alguém que quer um relacionamento íntimo, mas que tem medo da vulnerabilidade, pode inconscientemente afastar pessoas que se aproximam demais. A sombra protege você daquilo que você diz querer, mas que secretamente teme. Jung também viu a sombra operando através de vícios e comportamentos compulsivos. Quando você se encontra fazendo repetidamente algo que sabe que não é bom para você, sua sombra provavelmente está no controle. Isso não se limita a drogas ou álcool. Pode ser a compulsão por trabalhar excessivamente, por buscar aprovação constante, por evitar conflitos a todo custo ou por controlar obsessivamente seu ambiente. Esses comportamentos frequentemente servem para manter aspectos da sombra reprimidos. A pessoa que trabalha compulsivamente pode estar evitando sentimentos de inadequação. Quem busca aprovação constante pode estar negando sua própria agressividade natural. Quem evita conflitos pode estar reprimindo sua capacidade de estabelecer limites. Talvez em nenhum lugar a sombra seja mais visível do que nos relacionamentos íntimos. É nos relacionamentos que nossas defesas se enfraquecem e aspectos reprimidos de nossa personalidade emergem. Jung observou que frequentemente nos apaixonamos por pessoas que carregam aspectos de nossa própria sombra. Somos atraídos por qualidades que negamos em nós mesmos. A pessoa certinha se apaixona pelo rebelde. O controlador se apaixona pelo espontâneo. O racional se apaixona pelo emocional. Inicialmente, isso é excitante. Você se sente completo, como se a outra pessoa trouxesse algo que estava faltando em sua vida. Mas, eventualmente, você começa a se irritar com exatamente as mesmas qualidades que inicialmente te atraíram. Por quê? Porque elas estão espelhando aspectos de você mesmo que você ainda não está pronto para aceitar. Quarto conceito: a integração da sombra. Jung não via a sombra como algo a ser eliminado, mas como algo a ser integrado. Ele chamou esse processo de individuação, o caminho para se tornar um indivíduo completo e autêntico. A individuação não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro, é sobre reconhecer e aceitar todos os aspectos de sua personalidade, incluindo aqueles que você preferiria negar. É um processo que dura a vida toda e que requer coragem extraordinária. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa admitir que tem uma sombra. Isso pode parecer óbvio, mas Jung descobriu que a maioria das pessoas resiste ferozmente a essa ideia. Elas preferem acreditar que são exatamente como se veem conscientemente.
Reconhecer sua sombra requer uma honestidade brutal consigo mesmo. Significa admitir que você é capaz de inveja, mesmo que se considere generoso. Significa reconhecer que você pode ser manipulativo, mesmo que se veja como direto. Significa aceitar que você tem impulsos agressivos, mesmo que se orgulhe de ser pacífico. Jung dizia que este é o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer. É mais fácil escalar o Everest do que olhar honestamente para sua própria sombra. Por quê? Porque isso ameaça a imagem que você tem de si mesmo. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você aceita sua sombra, menos poder ela tem sobre você. Quando você para de lutar contra aspectos de si mesmo, você para de desperdiçar energia. Quando você reconhece seus impulsos sombrios, você pode escolher conscientemente como agir em relação a eles. A integração da sombra não significa agir sobre todos os seus impulsos. Significa reconhecê-los sem julgamento e então escolher conscientemente como responder. É a diferença entre ser controlado por forças inconscientes e ter escolha consciente. Por exemplo, reconhecer que você tem capacidade para a raiva não significa que você deve explodir em todas as pessoas. Significa que você pode reconhecer quando está com raiva, entender de onde ela vem e escolher uma resposta apropriada. Talvez seja estabelecer um limite claro, talvez seja se afastar da situação, talvez seja ter uma conversa honesta. Jung observou que pessoas que integraram aspectos de sua sombra se tornavam mais autênticas, mais criativas e, paradoxalmente, mais éticas. Elas paravam de julgar os outros tão harshamente porque reconheciam a humanidade compartilhada. Elas se tornavam mais compassivas porque entendiam que todos lutam com aspectos sombrios de si mesmos. Uma das descobertas mais importantes de Jung foi que a energia reprimida na sombra pode ser transformada em força criativa e vital. Os aspectos que você mais nega em si mesmo frequentemente contêm seus maiores potenciais não desenvolvidos. A pessoa que reprime sua agressividade pode descobrir uma capacidade poderosa de liderança e assertividade. Quem nega sua sensibilidade pode encontrar uma fonte profunda de empatia e intuição. Quem rejeita sua rebeldia pode descobrir uma criatividade revolucionária. Isso não acontece automaticamente, requer trabalho consciente e frequentemente a ajuda de um terapeuta ou mentor experiente. Mas quando acontece, é transformador. Você não apenas se torna mais completo, você se torna mais poderoso. Jung descobriu que a integração da sombra é um processo contínuo, não um evento único. Conforme você cresce e muda, novos aspectos de sua sombra podem emergir. Situações diferentes podem ativar partes de você que você pensava ter integrado. O objetivo não é eliminar a sombra, mas desenvolver um relacionamento consciente com ela. É como ter um animal selvagem poderoso como companheiro. Você não pode domesticá-lo completamente, mas pode aprender a trabalhar com ele, a respeitar sua força e a canalizar sua energia de maneiras construtivas. Aplicação prática, técnicas de integração. Técnica 1. O espelho da irritação. Esta é uma das técnicas mais poderosas que Jung desenvolveu. Sempre que você se sentir irritado ou incomodado com alguém, use isso como uma oportunidade de autoconhecimento. Primeiro, identifique especificamente o que te incomoda na pessoa. Seja preciso, não é apenas que ela é chata. O que exatamente ela faz que te irrita? Ela interrompe as pessoas? Ela se gaba? Ela é passiva-agressiva? Segundo, pergunte-se honestamente: de que maneira eu também faço isso? Não procure uma correspondência exata, procure o padrão subjacente. Talvez você não interrompa as pessoas verbalmente, mas você as interrompe mentalmente, parando de escutar quando elas dizem algo que você não quer ouvir. Terceiro, em vez de julgar esse aspecto de si mesmo, simplesmente reconheça-o. Diga para si mesmo: eu também tenho essa capacidade, eu também posso ser assim. Observe como isso muda sua relação tanto com a pessoa quanto com esse aspecto de si mesmo. Técnica 2. O diálogo com a sombra. Jung frequentemente conversava com aspectos de sua própria psique como se fossem pessoas reais. Você pode fazer o mesmo com sua sombra. Quando você se pegar fazendo algo que não entende, procrastinando quando deveria trabalhar, sendo rude quando queria ser gentil, sabotando algo importante, pare e pergunte: que parte de mim está fazendo isso? O que ela quer? Então, literalmente converse com essa parte. Você pode fazer isso por escrito ou mentalmente. Pergunte: por que você está fazendo isso?
do que você tem medo, o que você precisa. Frequentemente, você descobrirá que comportamentos aparentemente destrutivos estão tentando proteger algo importante. Por exemplo, a procrastinação pode estar protegendo você do medo do fracasso. A rudeza pode estar defendendo você de se sentir vulnerável. A sabotagem pode estar evitando que você se comprometa com algo que secretamente não quer. Técnica 3. A prática da honestidade radical. Esta técnica requer coragem, mas é extremamente poderosa. Escolha uma pessoa próxima e de confiança, um amigo íntimo, parceiro ou terapeuta, e pratique a honestidade radical sobre seus aspectos sombrios. Compartilhe algo sobre si mesmo que você normalmente esconderia. Pode ser um pensamento que você considera inaceitável, um sentimento que você julga como errado ou um comportamento que você se envergonha de admitir. O objetivo não é chocar ou magoar a pessoa, mas experimentar o que acontece quando você para de esconder aspectos de si mesmo. Frequentemente, você descobrirá que a pessoa não apenas aceita esses aspectos, mas se sente mais próxima de você por causa de sua vulnerabilidade. Isso quebra o ciclo de vergonha que alimenta a sombra. Quando você para de esconder aspectos de si mesmo, eles perdem muito de seu poder sobre você. Técnica 4. A transformação criativa. Jung descobriu que a energia reprimida na sombra pode ser canalizada criativamente. Se você tem impulsos agressivos, talvez possa canalizá-los em esportes competitivos ou em defender causas importantes. Se você tem tendências manipulativas, talvez possa usá-las em negociações ou em persuasão ética. A chave é encontrar expressões saudáveis para energias que você normalmente reprimiria. Isso não significa agir destrutivamente, mas encontrar maneiras de honrar e usar aspectos de sua personalidade que você normalmente negaria. Por exemplo, se você descobrir que tem uma sombra rebelde, em vez de reprimi-la completamente, você pode encontrar maneiras apropriadas de questionar a autoridade ou de inovar em seu campo. Se você reconhecer tendências controladoras, pode canalizá-las em organização ou liderança. Técnica 5. O trabalho com sonhos. Jung considerava os sonhos uma das maneiras mais diretas de acessar a sombra. Comece a manter um diário de sonhos e preste atenção especial a figuras que te assustam ou te incomodam. Em vez de fugir dessas figuras oníricas, tente dialogar com elas. Pergunte o que elas querem, o que representam, o que estão tentando te ensinar. Frequentemente, você descobrirá que mesmo as figuras mais ameaçadoras em seus sonhos estão tentando te mostrar algo importante sobre você mesmo. Lembre-se, em seus sonhos, você é todos os personagens. A figura sombria que te persegue é tanto parte de você quanto o você que está sendo perseguido. O objetivo é integrar essas partes aparentemente opostas em um todo mais completo. Sabedoria final, a jornada para a totalidade. O paradoxo da perfeição. Jung descobriu algo que vai contra tudo o que nossa sociedade nos ensina. A busca pela perfeição é o caminho para a neurose, não para a felicidade. Quanto mais você tenta ser perfeito, mais poderosa sua sombra se torna. A verdadeira maturidade psicológica não vem de eliminar seus defeitos, mas de reconhecê-los e trabalhar conscientemente com eles. É a diferença entre ser controlado por forças inconscientes e ter uma relação consciente com todos os aspectos de sua personalidade. Jung dizia que o objetivo da vida não é ser bom, mas ser real. Ser real significa aceitar sua humanidade completa, suas luzes e suas sombras, seus potenciais e suas limitações, suas virtudes e seus vícios. A compaixão que nasce da integração. Uma das consequências mais belas da integração da sombra é o desenvolvimento de uma compaixão genuína. Quando você reconhece e aceita seus próprios aspectos sombrios, você para de julgar os outros tão harshamente. Você entende que todos lutam com aspectos difíceis de si mesmos. Você reconhece que o comportamento destrutivo frequentemente vem de dor não reconhecida ou de aspectos reprimidos da personalidade. Isso não significa que você aceita comportamento prejudicial, mas que você responde com compreensão em vez de julgamento. Jung observou que pessoas que fizeram o trabalho de integração da sombra se tornavam naturalmente mais sábias, mais compassivas e paradoxalmente mais éticas. Elas paravam de projetar sua própria escuridão nos outros e assumiam responsabilidade por sua própria totalidade.
O legado de Jung. Carl Jung morreu em 1961, mas seu trabalho sobre a sombra continua mais relevante do que nunca. Em uma era de redes sociais, onde todos são pressionados a apresentar versões perfeitas de si mesmos, sua mensagem sobre a importância de aceitar nossa totalidade é revolucionária. Jung nos ensinou que não somos apenas a luz que escolhemos mostrar ao mundo, somos também a escuridão que tentamos esconder, e é apenas quando abraçamos ambas que nos tornamos verdadeiramente humanos. Ele nos mostrou que o caminho para a autenticidade não passa pela perfeição, mas pela integração. Não se trata de eliminar aspectos de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, mas de desenvolver uma relação consciente com eles. A escolha que define sua vida. Agora você conhece o segredo que Jung descobriu. Você tem uma sombra e ela está influenciando sua vida de maneiras que você pode não perceber. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode continuar negando aspectos de si mesmo, mantendo uma persona perfeita enquanto sua sombra opera nos bastidores de sua vida. Ou você pode ter a coragem de olhar para dentro, de reconhecer sua totalidade e de começar o trabalho de integração. Jung dizia que este é o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Não é fácil, mas é libertador. Quando você para de lutar contra si mesmo, você libera uma energia tremenda para criar, para amar e para viver autenticamente. Como Jung escreveu, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A escolha é sua. Mas lembre-se, sua sombra não vai desaparecer só porque você a ignora. Ela vai continuar influenciando sua vida. A única questão é se você vai ter uma relação consciente com ela ou se vai continuar sendo controlado por forças que você não reconhece como suas. Agora eu quero saber, você tem coragem de olhar para sua própria sombra? Você está pronto para parar de fingir que é perfeito e começar a trabalhar para se tornar completo? Se você reconhece que tem aspectos de si mesmo que prefere negar, deixe seu like. Esse like não é só um botão, é uma declaração de que você está pronto para fazer o trabalho mais difícil e mais importante da sua vida. Deixe um comentário declarando: eu escolho conhecer minha sombra, e conte qual foi a maior revelação que você teve assistindo este vídeo. Sua honestidade pode inspirar outros a começarem sua própria jornada de autoconhecimento. Se inscreva no Filosóficos, se você faz parte da minoria corajosa que prefere a verdade desconfortável à ilusão confortável. Este canal é para pessoas que querem crescer de verdade, não apenas se sentir bem consigo mesmas. E agora, se você quer descobrir como aplicar esse autoconhecimento profundo ao mundo externo, assista este vídeo que está aparecendo na sua tela. O Segredo dos Grandes Homens, de Maquiavel. Jung te ensina a conhecer seu mundo interno. Maquiavel te ensina a navegar o mundo externo. Juntos, eles vão te dar uma compreensão completa de como funciona o poder, tanto dentro quanto fora de você. Foi uma honra compartilhar essa jornada de autoconhecimento com você. Continue questionando, continue crescendo e lembre-se, a coragem de olhar para sua sombra é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente livre. Até a próxima!